Bora lá, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, concurso público para provimento de cargo de agente de Defensoria Pública Arquivística. Praticar a prova do arquivista, então vamos ver, né? Conhecimentos gerais. Deixa eu só um pouquinho. Para responder às questões do número 1 a 8, considere o texto abaixo, em defesa da dúvida. Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza absoluta dos seus contendores, abalando-se por meio de sucessivas perguntas que acabam convencendo a fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou o que maior estimulou para instituir um método de conhecimento e considerar a presença desafiadora da dúvida como primeiro passo. Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo à TV e entrevistas das personalidades, o que não falta é especialistas infalíveis em todos os assuntos: a política, a ciência, a economia e as artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para absentismo e a velocidade da tecnologia que dá o ritmo aos nossos novos hábitos e também dita-se a urgência de constituirmos nossas certezas. Dúvidas correspondentes ao nosso direito de surpreender a verdade ilusória das aparências à busca da verdade profunda daquilo que não aparece, julgar daquilo que não aparece, julgar um fato pelo que lhe diz um jornal, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos, é submeter-se à força de valores e já estabelecidos que deixamos de investigar. A ajuda supõe a necessidade que tenha consciência de se afastar dos julgamentos que já produzidos, permitindo-se assim o tempo necessário para o exame mais detido, detido, a matéria ser analisada. Detido. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações, que acabam sendo mais seguras, porque mais refletidas, evidentemente questionadas. Cássio da Silveira, inédito. Vamos lá. A valorização da dúvida deve ser um fato de que ela constitui por meio da qual se empreende na constatação ilusória das verdades dadas como irrefutáveis. Várias da estrutura da fragilidade de um método poder impor algumas verdades definitivas. Permitir abrir um caminho para o conhecimento e questionar verdades dadas como absolutas. É uma dúvida, né? A valorização da dúvida deve ser de fato o que se contribui para a valorização da verdade pré-estabelecidas por métodos seguros de conhecimento. Implica na tentativa de chegar a um tipo de conhecimento cujas as validades dispensa qualquer comprovação. Eu acho que eu fico ali. Contribui para a valorização das verdades pré-estabelecidas por métodos seguros de conhecimento. Mas se for outra que se lasque. Então vamos para o segundo. Diferentemente da matéria pela qual Sócrates e Descartes qualificavam a dúvida, o texto nos faz lembrar que há quem pulverize
a certeza imbalável com quem afirma os seus pontos de vista, juízos e convicções. Aqueles que já saíam, aqueles de saída se apresentam como especialistas infalíveis de temas políticos, de ciência e das artes. Aquele que se dispõe a se pronunciar sobre algum assunto, depois de ter aberto várias hipóteses de abordagem, quem sempre suspenda a verdade das aparências, não se furtando de questioná-las antes de aceitá-las. Quem se, quem se afaste de julgamentos definitivos para que se deter sobre o que há de problemático numa matéria. Diferentemente das maneiras pelas quais Sócrates e Descartes qualificam a dúvida, o texto faz lembrar que pulveriza aqueles que saem e apresentam como especialista, aqueles que se dispõem a pronunciar, aqueles que já saem e apresentam como especialistas infalíveis. É o quê? Eu acho. Considerando as afirmações abaixo, da leitura do primeiro parágrafo, pode-se deduzir que o método do conhecimento no qual a dúvida exerce um papel importante passou a ser mais conhecido e utilizado em nossos dias, a função da complexidade da época que estamos atravessando. No segundo parágrafo, é, é a patente o tom irônico, a patente. É a patente do tom irônico com que o autor faz a referência aos especialistas infalíveis, sim. E no terceiro parágrafo, todos esses segmentos referem-se a ações a se evitar e suspender as verdades ilusórias das aparências, avaliar o problema pelo ângulo estrito do que nelas estão envolvidas, sem julgar um fato pelo que se diz no jornal. A relação do texto está correta afirmar que apenas em. Eu acho que. Eita, meu nosso. Considerando seu contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em pulverizar certeza absoluta. Primeiro parágrafo, aniquilar convicção imperiosa. É isso mesmo. Considerando o contexto que traduzisse adequadamente o sentido de um segmento. Pulverizar a certeza absoluta. Aniquilar a convicção imperiosa. Gritar-se a urgência. Comunicar-se a precipitação. Suspender a verdade ilusória. Ir ao encontro da ilusão convincente. Não. Suspender não tem sentido, não. Considerando o contexto, traduz adequadamente, né? Não. Se suspender, com certeza não é. Se for, me mato. Avaliar um problema pelo ângulo estrito. Retificar uma questão aproximando do foco. Também bem o exame mais detido da matéria. A prova mais recondita da tese defendida. Recôndita. Tem que pegar esse negócio. Vamos pro próximo. Está clara e correta a redação deste comentário sobre o texto. Uma vez distanciados do tempo, Sócrates e Descartes são parceiros. Quanto compartilharem o mesmo prestígio, costumam atribuir o valor da dúvida. Mesmo separados por séculos, os filósofos Sócrates e Descartes parecem acordes quando seu valor se atribui o seu valor atribui a um papel de dúvida na constituição do pensamento. Muito embora fossem distintos filósofos, se consta que tanto Descartes
quanto Sócrates alimentavam sobre as dúvidas a mesma convicção que ela mantinha. Descartes e Sócrates, filósofos consagrados em que vence o valor que se atribui, o valor que se atribui às suas dúvidas, tinham estreita relação de pensamento quanto àqueles que lhe eram comum. A partir de ser distantes do tempo, ainda se compartilhando nas condições de filósofos, Descartes e Sócrates se identificavam por conta das dúvidas que se nutriam. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas nas frases. Aos que vivem pregoar as certezas que se dizem que faria melhor que duvidar um pouco, pois a sua dúvida faz ao mal o rigor em que se ordenaram as ideias. Fazem notar os jornais e revistas de hoje convicções com que se manifestam as pessoas e propósitos de tudo, e como os jornais lhe faltasse competência para julgar o que ele quer, o que quer que seja. Tornaram-se presunção e incompetência da quantidade de quem hesita e reflete antes de agir, preferindo assim a dúvida da precipitação, da cautela do aceitamento. Sempre haverá aqueles que prefiram revitalizar suas análises, evitando assim com a dúvida que se empregaste, aos que os preconceitos e o peso que eles jamais poderão ter. Não se confunda com a dúvida saudável da metódica às decisões permanentes que jamais se habitam a percorrer o caminho que lhe leva às decisões finais. Os tempos e modos verbais estão adequadamente correlacionados com as completudes da frase. Se lermos os jornais e revistas de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida, muitos dos notórios preconceitos que incorrem acabarão sendo evitados. Evita-se a precipitação do julgamento com que estamos respondendo os fatos. Haveremos de compreender quando fôssemos insultos das nossas avaliações precipitadas. Mas complexos acabados podem se refletir aqueles fatos que julgávamos tão cristalinos. A interpretação que vimos dando os fatos acabarão sendo outras mais justas. A interpretação para a palavra de voz passiva é a forma de verbal da frase, tendo de perceber que este está certo sobre tudo. Sócrates pulverizava as certezas de seus intelectores. As notícias em que costumavam acreditar são muitas vezes falsas. A dúvida corresponde a um legítimo direito nosso. A suspeição de preconceitos é um dos méritos da dúvida. Campo e a cidade. Campo e cidade são palavras muito poderosas, isto é estranho se equilatamos quando elas representam a vivência das comunidades humanas. Temos em inglês country, que significa país, quanto o campo do country, que pode ser toda a sociedade ou uma parte rural. Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem evidente essa ligação entre a terra e qualquer todos de nós, direita ou indiretamente. Extraímos nossas resistências e as realizações da sociedade humana. Uma dessas realizações é a cidade, a capital, a cidade grande, de forma distinta da civilização. Em torno das comunidades existentes historicamente bastante variedades, cristalizam-se e generalizam-se atitudes emocionais e poderosas. Campo passou a ser associado a uma forma natural da vida, de paz e inocência, de virtudes simples.
A cidade associou-se a uma ideia de centro de realizações de saber, de comunicações e progresso. Tanto conteste, conste, constelaram-se poderosas associações negativas da cidade como um lugar barulhento, humanidade e ambição, e o campo como atraso, ignorância e limitação. Além disso, em nosso próprio mundo, entre as tradições extremas do campo da cidade, existe uma ampla gama de concentrações humanas, subúrbios, cidades de domínio de favela, do complexo industrial e centros tecnológicos, etc. A visão pode ter um campo de uma cidade como variar conforme a perspectiva pessoal. Veja-se esses versos do poeta do inglês Wordsworth no século XIX, quando o campo, chegando em Londres pela manhã, composto a partir de sua primeira visão de cidade. Não há nada na terra como maior beldade. Torres e cúpulas que se elevam ao ar, e luminosa, suave majestade. Em uma verdade, se trata de uma visão de uma cidade antes as afama de barulhos do dia de trabalho. Porém, não há como reconhecer este sentimento do entusiasmo diante de uma grande aglomeração de metros de destinos humanos. Adaptado de Williams Raymond, O Campo e a Cidade, traduzido por Paulo Henrique Brito. São Paulo, Companhia de Letras, 2000, página 11. A afirmação em que em torno da comunidade existentes cristalizam-se e generalizam-se atitudes emocionais poderosas no segundo parágrafo. Comprova-se e exemplificam-se em campos que passou a ser associado a uma forma natural da vida de paz e inocência de virtudes simples. A cidade associou-se a uma ideia de centro de realização do saber e de comunicações de progresso. Também se constelaram-se poderosas associações negativas da cidade, como lugar barulhento, munidade e ambição. O campus como lugar de atraso, ignorância e limitação. Atende-se ao enunciado que afirma no 1, 2, 3, aí vai seguindo. Acompanhe a vida da comunidade humana do campo da cidade. O autor mostra que suas formas se opõem definitivamente, uma vez que associam a cada uma delas de valores contraditórios, estabilizados e permanentes. As se complementam na história da humanidade, dado que se alteram no cumprimento das mesmas funções. Sofrem fortes associações negativas por conta da crítica que o faz contra o que há de ser construtivo no progresso. Apresenta apenas vantagens para quem opta do cotidiano do mercado para a ambição pelos diâmetros. Se avalia de modo relativo, em vez de associar cada vez dela a qualidade positiva e negativa. A citação de diversos poemas de Wordsworth e o comentário que segue reforçando afirma que o campo passou a ser associado a uma forma natural de vida, sobretudo quando se pensa o que há no atropelo da vida que se leva em grandes cidades. The country pode ser toda a sociedade, só uma parte rural, já que essa sensação confusa vívida pelo poeta à porta da grande cidade. Existe uma ampla gama de concentrações humanas, tal como pode constatar naquela que chega a um campo que dispara como um gigantesco de uma capital. A cidade é como um lugar barulhento, mundandade e ambição. Ao mesmo tempo, sim, reconhece nela a fama e as agitações que lhe tanto deprimem. A visão da cidade pode variar conforme a perspectiva da pessoa, sendo possível ver as edificações urbanas a um altar incomparável da beleza. Sem um prejuízo para o sentido da frase, o elemento subiado pode ser substituído pelo que está entre as paredes. Isto é uma visão estranha se equilatarmos a quanto ela representa a vivência
das comunidades humanas, ainda que relativemos. A cidade associou-se à ideia de um centro de realizações, se acobertou da cidade a visão que pode se variar conforme a perspectiva pessoal. Não obstante o ponto de vista, é uma breve verdade, se trata-se de uma visão de cidades antes de as formas, essa pretendendo que dela se fala. Porém, não há como se reconhecer esse sentimento de entusiasmo, ainda que não se consta. A reflexão, ao, ao flexionar-se o verbo, indicando que as parênteses devem se concordar com os elementos sublinhados a seguir. Não se estranha que haja tantas opiniões contraditórias acerca da vida da cidade do campo. É difícil de evitar e constatar em torno da cidade muitas associações negativas. Em nossa época, se cristalizaram juízos e favores da vida a campo do que da cidade. Não se proporciona uma visão harmônica da cidade de vários ritmos impostos pelo Congresso. Ressaltar versos do poeta Wordsworth na admiração pelos ícones arquitetônicos de Londres. Considera-se as construções abaixo, ela pesquisa transporte público de grandes cidades, como convivem meios obsoletos e avançados. A preferência pela vida, pela qual a vida no campo tende a diminuir. A função das ofertas do trabalho e o que não é na cidade. No passado recente, ninguém imaginava os confortos da cidade que viesse a oferecer a vida no campo. A exclusão da vírgula altera o sentido do que se anuncia apenas em. Ambos os termos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática da frase. Campo, cidade, de palavras muito poderosas. O termo em inglês country pode significar tanto como país como campo. Uma dessas realizações de cidade, o campo passou a ser associado como uma forma natural de vida. Entre os tradicionais extremos da cidade existe uma ampla concentração humana, barbárie e civilização. Em 1777, o verino filósofo francês Voltaire escreveu: o mundo começa a civilizar-se um pouco, mas as ferrugens espessas que as noites grosseiras das barbáries dominam ainda certas províncias, sobretudo entre probos agricultores, tão louvados em elegias e écolas, entre as lavouras inocentes das vingadoras aldeias, que põem um escudo e arrastam os irmãos para a prisão, vos apedrejariam se duas velhas, vendo-os passar, exclamando herege. O mundo está melhorando um pouco, sim, o mundo tem, mas o mundo bruto está ainda muito mais tempo composto de animais canalhas, que será sempre de 100 para 1. E ele tem tantos homens mesmos que desdenham e mostram a compostura e dissimulam. E ela de todos que querem agradar. E a ela a todos querem agradar. E a ela a todos que querem agradar. E dela todos querem arrancar vivas. E dela todos querem arrancar vivas. E para ela se realizam cerimônias pomposas. E só por ela, enfim, que se faz o súplico, infelizmente, de grande e soberano espetáculo. O Preço da Justiça, São Paulo, Martins Fontes, 2001, páginas de 29 a 30. Por ele, para ele, porque tudo por ele. Terrível. Voltaire não hesita em considerar um grau de civilização em encontra-se da época, suprimindo quaisquer preconceitos contra a classe popular, tornando-se para laboriosa.
Enaltece a aristocracia escutando somente argumentos da nobreza do sangue. Manifesta seu desprezo e julga nascidos responsabilizados na prática da expansão da barbárie. Atribui os clérigos fanáticos religiosos de responsabilidade pelo atraso das letras e do pensamento. Com certeza é a D. Declara admiração pelos campanosianos que se conservam humildes e honestos e despeita a sua classe. Com certeza é a D. Voltaire associa quem se manifesta a acusação de herege pelas saudações dos vivos. O direito à manifestação política diz a interpretação da insensata injustiça, a motivação invertida da grosseria atacando acusações levianas que aplaudem a barbárie e o entusiasmo das massas, enquanto inflamadas pela fé ou pela opinião de quem difunde a cultura erudita. Facilidade do mesmo nas criaturas de pensamento incorreto do visto de seguir a opinião alheia. A vantagem que leva sobre os demais criaturas ao fazer a virtude do seu destino crítico. Considere as abaixo das expressões dos prólogos, agricultores, lavradores, inocentes, qualificados, que pode ser estendido em função de contexto para a manifestação irônica de Voltaire. Voltaire acusa o idealismo do poeta, louvando incongruências e leis criaturas que de fato reconhece como bárbaros ou grosseiros. A ressaltar a expressão do súplico do infeliz, Voltaire está definindo as provocações sobre o homem no culto diante das manifestações da barbárie. Em relação ao texto, está correto afirmar que apenas é plenamente clara a redação da seguinte frase. Voltaire não hesita em quantificar e preponderância de homens grosseiros sobre os pensamentos do valor da expressão de canais que irá sempre 100 por 1. Ao se pautar na expressão de canais, sempre 100 por 1 é o cujo sentido que é óbvio que apontar a supremacia desta é isso mesmo. A expressão de canalha para sempre 100 por 1 refere-se a Voltaire como imagina um inculto a outros mais voluntários e outros pensadores. Não, isso não. Aí lascou aqui. Lascou. Pronto. Barbarização. Agora. Calma. Noções de informática. O usuário do editor do Microsoft Word 2007 adicionou a opção imprimir para o documento, sendo que na janela que abre uma decorrência dessa ação oferece algumas opções no intervalo da página a serem impressas. Duas dessas são opções: arquivo lista, página de seleção, manual, página simples automático. O que? Um usuário do editor do Microsoft assina a opção imprimir um documento, sendo que a janela que abre destacado da tela da ação que oferece alguma opção no intervalo das páginas a serem impressas. Duas dessas são arquivo lista, página atual e seleção. É isso mesmo, página atual e seleção. Letra B. No editor de texto Microsoft Word 2007, o usuário selecionou um certo T1 e aplicou a formatação em negrito. Logo em seguida, selecionou o T2 para qualquer formatação e digitou F4. O resultado dessa ação será T2 será excluído documento F4 atualizar, né? Vamos lá, excluir documento não vai ser. Será duplicado? Não, deixa eu ver. T2 localização de forma, não. Eu acho que vai ser duplicado, mas vamos lá. Opa, calma, filha. Esse aqui tem. Roda mais do que conhecimento específico. Eita, agora vamos lá, conhecimento específico. 41 e 42. Nada é neutro, nada é imparcial,
Nada é objetivo. Tudo é moldado, apresentado, representado, reapresentado, simbolizado, significado, analisado, construído pelo orador, fotógrafo, escritor, com um propósito definido. Nenhum texto é mero, inocente, subproduzido de ação, como Jackson afirma. Ao contrário, trata-se de um produto consciente constituído, embora essas consciências possam estar tão transformadas de padrões sem consciência até inconscientes do comportamento social, do processo de organização e apresentação de informação, de conexão da realidade extrema das relações de poder que fica muito escondida. Terry Cooke. Jackson e Cooke também são um dos precursores da arquivologia, né? Ela é uma arquivista canadense, Terry Cooke, que defende esse texto, que a ideia fica conhecida como uma pré-custódia, uma ciência, ou iluminista, a pós-veneste ou a neopositivista. Poxa. Então botou como cientista. Eita, agora foi demais. Que boca de curei, 41. Vamos lá. 42. Os argumentos utilizados pelo autor contrariam duas posturas do clássico da área, qual seja ó, os argumentos utilizados pelo autor contrariam um dos postulados clássicos da área, qual seja o que não o que de que o de que o de que misericórdia. Olha como é a pergunta sugerida. Vamos lá. O argumento utilizado pelo autor contraria um dos postulados classificados na área. Qual seja? O de quê? Que as relações administrativas orgânicas refletem um conjunto de documentais? Não. Os documentos de arquivos são naturalmente produzidos ao longo da atividade de instituição de pessoas? Não. Os documentos de arquivos se convertidos num caráter único de função de constitucionalização para a formação de produzidos? Os fundos devem ser preservados sem dispensão de mutilação, de alienação, de destruição, de autorização nacional. Os arquivos constituem de formações progressivas e sedimentares, não. São naturalmente produzidos ao longo da atividade das instituições das pessoas. Isso mesmo, só B. Certidão de nascimento, minuta, ata, códice consiste a exemplos de certidão de nascimento. É um formulário, é uma técnica de registro, é um tipo, é um formato. Eu vou ter que decorar essa merda. 24 minutos.